Bom, pra gente dar sequência aqui, você falou que ia começar pelo final, né? Você falou dessa experiência que você teve, mas você também, antes de ter essas lembranças, aconteciam fenômenos com você. Que tipo de fenômenos aconteciam com você? Então assim, eu contei a parte da minha infância através de uma regressão a qual eu não tinha acesso. Então agora eu vou contar a parte em que eu tenho total acesso e... Lembrança, né? Lembrança e detalhes, né? Isso, porque atual é consciente, não é nada, né, hipnotizante, é realmente uma situação vivida. Então começou o seguinte: ao cessar esses sonhos, essas paralisações, esses encontros com eles, mais ou menos aos 11 anos e 7 meses de idade, mais ou menos isso. Logo adiante, cessou mais um tempinho, teve um tempo de, vamos dizer, de espera. E aos 15 anos eu tive o meu primeiro contato visual consciente. Durante um acampamento, numa localidade no interior de Montenegro, na beira de um rio, num sítio de um grande amigo meu, onde estava eu e mais 2 amigos. A gente fez um churrasco ali, uma comidinha à noite, era só lanterna e lampião, uma fogueira, 2 barracas e mais nada. Aí não tinha civilização por perto, né? A beira do rio muito conhecida lá na minha cidade. E em certo momento ali, a lâmpada, a camisinha ali que se chama do lampião queimou e a gente ficou sem luz, a gente ficou só com a fogueira. E em certo momento eu senti a vontade e disse pra eles: bom, pessoal, vamos deitar aqui, vamos olhar as estrelas. Antes das estrelas tinha umas árvores ali, enfim, mas não impedia que a gente visse o céu. Certo momento lá, passou uns 15 minutos, eu vi que tinha um triângulo andando no céu. Muito alto, muito devagar e muito grande. Ele era enorme, em certa parte translúcido, em certa parte negro. O que acontece? Em cada ponta desse triângulo tinha uma luz. E eu chamei a atenção dos meus amigos e disse: pelo amor de Deus, vocês estão vendo aquilo lá? E eles olharam pra mim e disseram: cara, é satélite, é luz, é meteorito. Não, vocês estão vendo. Não, se vocês estão vendo, não existe satélite de formação de triângulo. Vocês estão vendo aquilo ali, e aquilo permaneceu por uns 15 a 20 segundos passando lentamente. Muito alto, mas era nítido de ver, tanto que eles viram. Então, passando aquilo ali, aquilo eu levei pro coração de uma forma que parece que eu já sentia que realmente já era um tipo de contato. Que parece não, era, né? Mas no momento eu não tinha certeza de nada. E eles não levaram, não levaram aquilo adiante, não levaram pro coração e assim ficou. Depois de um tempo a gente se afastou, assim, porque a gente vai pra nossa vida, cada um segue seu caminho. E as coisas vão, né, a gente vai se afastando. Eu creio que hoje, se eu falar com eles, eu tenho certeza que eles vão lembrar, mas eu não tive mais contato com eles. Mas enfim, então isso aos 15 anos aconteceu isso. A partir dali, eu não tive mais nenhum tipo de contato até os meus 41 anos de idade. Eu não tive mais luzes, triângulos, encontros dentro do meu quarto com seres, isso e aquilo. Sonhos muitas vezes, mas nada de específico. Então eu fui morar na cidade de Gramado, onde meu filho nasceu, né, onde eu morava com a minha esposa. Eu trabalhava de vigilante à noite. Certa noite, durante o monitoramento das câmeras, eu vi que numa das câmeras apareceu um objeto no céu, diferente, totalmente diferente de um avião, de qualquer coisa, e me chamou a atenção. Então eu fui olhar para onde aquela câmera apontava. Ela apontava para um ponto específico do condomínio, mas que logicamente pegava ao fundo o céu. E aquilo me chamou a atenção e eu fui para a rua e consegui enxergar o objeto. O objeto se movimentou, parou quando eu olhei para ele e ficou. Certo momento ele começou a andar de novo, parou e foi indo até a desaparecer da câmera. E, logicamente que na hora eu já entrei em euforia, porque eu vi que não era nada comum. Certamente não era nada comum, hoje eu sei. Mas enfim, chegou a manhã da troca de turno do meu trabalho. Eu pedi ao meu colega que revisasse ali a imagem das câmeras,
que pudesse me ajudar, porque eu tinha visto algo muito estranho e que ele me ajudasse só a recuperar a imagem. Aí ele me explicou que no momento, como a câmera é térrea, né, ela filma somente aquilo que passa no sensor de infravermelho, então ela não gravaria o céu, a não ser que que alguma coisa cruzasse à frente dela. E aquilo me deu uma tristeza profunda, enfim, eu disse, eu precisava ver isso, eu precisava mostrar. Fiquei com aquilo na cabeça o dia inteiro. Cheguei em casa, falei pra minha esposa, né, a gente não tinha nosso filho ainda, né, ele não tinha sido gerado ainda, enfim, então eu comentei com ela. Enfim, passou essa noite, pessoal, na noite seguinte eu estava ali no trabalho novamente. E eu sentia de alguma forma que era pra mim ir ao computador, pesquisar, aprender e a entender sobre civilizações e pesquisar sobre os casos ufológicos no mundo inteiro. Só que tinha uma coisa de estranho. Eu sabia do que eu tava falando. Eu chegava em casa, noite após noite, e dizia pra minha esposa: eu tô sendo induzido a pesquisar isso. Não vem de mim. Eu sei que não. Thiago, calma, vai com calma, né, no assunto, porque é uma coisa muito difícil, né, de entender e de aceitar. Mas eu digo, não, eu sei do que eu tô falando. Eu tô sendo induzido, alguém tá me guiando a ir pesquisar. Eu passava, numa noite de 12 horas de trabalho, eu passava 9 horas e meia pesquisando sobre isso. Dia após dia. O que acontece? Chegou em certo ponto, durante essas pesquisas, eu fui pra casa, acordei durante a tarde, porque eu dormia durante o dia, pois eu trabalhava à noite. Fui pra noite seguinte, fui pro trabalho, noite igual de trabalho, pesquisa no computador, voltei pra casa. Nessa noite, pessoal, fui dormir, estava de folga, então eu estava à noite em casa, e eu acordei às 3h03 da madrugada, mais ou menos, que eu não esqueço do horário. Então, nesse horário eu acordei. Quando eu acordei, a minha esposa ficava ao meu lado esquerdo, enquanto eu ficava ao lado direito, encostado na parede, onde a cama ficava encostada. Eu vi um ser olhando pra mim, após ela, depois dela, olhando fixamente pra mim dentro do quarto. Eu não enxerguei detalhes dele perfeitamente, mas eu vi toda a silhueta dele. Ele era alto, magro, o formato comum que o pessoal vê e tá acostumado a ver, né? Dos relatos aí, enfim. A luz entrava pela janela que ficava posterior a ele, ficava atrás dele. A luz entrava pela janela, uma luz muito forte. E quando eu acordei e fiquei olhando pra ele, ele ficou uns 5 segundos me olhando e eu olhando pra ele. Ele não me parecia perigoso, que me passasse algum tipo de medo. Mas eu fiquei olhando aquilo, eu queria entender porque ele tava ali e eu sabia que eu estava vendo. Aí, em algum momento, depois desses 5, 6 segundos de visualização, ele foi se apagando. Ele foi como se estivesse desintegrando. A luz que estava entrando pela janela, ela começou a recolher. Ela saiu da janela e eu sentia que acima da casa, aquela luz era emitida por uma nave. Eu não ouvi som, mas me chamou a atenção uma pequena coisa. Tudo em volta virou um silêncio extremo. Não se ouvia cachorro, não se ouvia barulho da rua, não se ouvia insetos, nada do tipo dos animais comuns que a gente vê na noite, até o mesmo barulho urbano da cidade. Eu via que aquilo ali não era comum, aquilo me despertou. Era como se tivesse o tempo paralisado. O tempo estivesse parado, eu tive o contato com ele, ele retornou pra dentro da nave e assim foi. Após aquilo ali, eu tive alguns sonhos também com seres e começou essa parte. Então, primeiramente, como eu falei pra vocês ali, né, através da regressão a gente teve a lembrança dos contatos, teve essa experiência ali do ser apontando pra mim, teve essa visita de dormitório e sonhos. Eu comecei a ter sonhos com eles, vendo naves, falando coisas pra mim. Não seguidamente, mas aconteceu esporadicamente. Às vezes tinha um intervalo de 2 a 3 meses. E depois disso encerrou. Que tipo de coisas que eles falavam pra você? Algumas coisas eu não me lembro. Mas eram tipo mensagem? Você lembra se era positivo, negativo? Não. Se era sobre sua vida? Se era sobre a humanidade? Era sobre tudo o que estava acontecendo naquele momento. O motivo do meu contato, pra mim sempre ficar tranquilo.
que isso eu iria entender com o passar dos anos, que eu ia evoluir, e que eu não ficasse tenso, que eu não tivesse medo, que eu não entrasse em desespero, né? Como muitas pessoas entram. E foi assim durante muito tempo. Logo após essa fase de sonhos, entrou o negócio da pandemia. Eu era segurança lá em Gramado. Posteriormente eu fiz salva-vidas, trabalhei nos resorts lá. E acabou meu emprego. E eu disse pra Tati, ela estava grávida, a gente precisava se manter. Eu com o carro estragado, uma situação difícil. Eu vou descer até Montenegro, porque tem um emprego lá pra mim. Então eu venho pra cá visitar vocês, assim que, né, o que for possível, a gente vai fazendo dessa forma. Quando eu chego em Montenegro, eu começo a trabalhar de segurança à noite num condomínio, na portaria de um condomínio, onde eu tive o segundo avistamento nítido no céu. 1h30 da madrugada, calor no verão, calor. Eu vejo uma luz se acender no céu, não tem como dizer especificamente, mas eu creio que uns 700, 800 metros de altura. Ela era amarela e ela diminuiu e vem vindo em minha direção. Quando ela chegou perto de mim, numa certa distância, certa altura, ela fez uma curva e disparou rápido, numa velocidade que eu nunca tinha visto. Só que naquele momento veio um despertar na minha mente imediatamente. Eu pensei assim, eu fechei meus olhos e me concentrei para dizer, se for vocês me deem um sinal. Eu abri os olhos e no momento que eu falei isso, ela me metiu um sinal de luz e partiu. Esse foi algo incrível que eu não sei como escrever para vocês, mas foi isso que aconteceu. Ela fez um sinal de certo no céu e avançou. E quando eu pedi para dar uma confirmação que era eles, ela simplesmente emitiu uma luz muito forte e partiu embora. Tranquilo. Você pediu em voz alta ou só pensamento? Mentalmente. Tá. Mentalmente, nada de voz. Então, a partir dali, logo uns 2, 3 meses depois, eu não tinha visto mais nada, né? Mas eu fiquei impactado com aquilo. Eu cheguei em casa, eu falei. Aquela história toda, né? A gente fica eufórico no momento porque é uma coisa muito fantástica, na minha opinião. Logo após isso, eu fui convidado para trabalhar numa empresa no interior da cidade de Montenegro, né? Uma zona rural, isolada, totalmente isolada. Campo, um morro na frente, a empresa. Algumas casas muito perto, sim, de pessoas que moram ali fora, mas pouquíssimas casas, 4 ou 5. Afastadas ali, mais longe da empresa, mas campo, gado e ninguém em volta. Primeira noite de trabalho, eu encontro com meu colega, não vou falar o nome aqui para preservar ele pediu para isso, mas sim, estamos ali conversando, a gente se apresentou, né, aquele procedimento normal. Certo momento, meu colega disse, vamos subir ali em cima que eu vou te mostrar a cozinha. Só que no deslocamento dele, da guarita até o carro onde eu ficava, pois eu era um vigilante, eu trabalhava de segurança particular, eu trabalhava armado. Então, ele ficava numa portaria e eu lá em cima escondido para evitar surpresas de ladrões e etc. Nesse percurso que ele percorreu da guarita até mim, que são 70 metros, em cima dele, paralelo a ele, um meteorito de cor azul, gigantesco, cruzou. Iluminou tudo, iluminou as nuvens, iluminou o céu. Eu digo, Sérgio, olha lá. E ele disse, o que tu tá vendo lá, cara? Eu disse, não tô vendo nada. Ele disse, tu não viu isso, cara? Foi acima de ti. E ele disse, cara, não vi nada. Ele deu alguns passos, a gente me convidou, vamos lá. Eu acho que não era nada. Beleza. Ele deu alguns passos em direção à empresa pra gente visitar a cozinha, tomar um café. Só que no meio do caminho ele parou e me indagou. Tu viu só isso? Eu digo assim, como assim tu viu só isso? Tu viu alguma coisa a mais que essa luz que tu falou, esse meteorito? Eu digo, não, só foi um meteorito, tava acima de ti. Eu disse, por quê? Só que aquilo na hora me despertou a pergunta, logicamente, né? Porque por que ele vai perguntar pra mim se eu vi mais alguma coisa, se eu só vi um meteorito e disse pra ele? E aquilo na hora foi um estalo. Eu disse, alguma coisa aconteceu com esse cara. Camarada, me diz uma coisa, o que aconteceu contigo? Tu tá falando isso não é por acaso, não. Tu tem alguma coisa pra me contar e tu não quer falar. Aí ele disse, cara, eu não vou falar pra ti agora, porque tu vai achar que eu sou louco. Eu disse, negativo. Pra mim é que tu deve falar. A gente tá aqui por algum motivo e tu tem que me dizer o que é.
tu tem que me explicar porque eu sou envolvido com isso. Acontece algumas coisas comigo, a qual eu não vou te falar agora, mas eu quero te deixar bem calmo e tranquilo, porque isso pra mim é normal. Então eu preciso que tu fale isso. E ele negou. Negou, disse, não, eu não vou te falar. Tá. E então chegou a um certo ponto que eu disse assim, cara, tu vai me contar isso. Pode ser hoje, mas eu vou te cobrar e eu vou voltar a te cobrar. E tu vai me dizer. Porque tu sabe, não, eu tenho, mas fica calmo que eu vou... Vai passar uns dias e eu vou te falar. Então tá. A partir daquele momento ali, nossa, veio um... Eu sabia, né? Alguma coisa me dizia que algo estava acontecendo ali com ele e comigo também ao mesmo tempo. Tinha algo diferente. Passou 4 dias, eu fui em cima dele. Eu digo, cara, é o seguinte, chegou o momento. Eu não vou parar de perguntar pra ti enquanto tu não me falar o que aconteceu contigo e o que tu tem visto a mais. Porque a tua pergunta foi muito específica. Tu não falou aquilo aleatoriamente. Então eu preciso que tu me fale. E é hoje. Vai me falar. Vamos ali, vamos tomar um café e a gente vem aqui pra rua, eu vou te falar. O que ele falou pra mim? Eu vou falar pra ti, Thiago, o que eu passava. Eu morava numa localidade no interior, em que pra eu ir pra escola, eu tinha que andar 1h20 no meio de uma trilha. A gente era muito pobre, a gente não tinha condições, a gente morava muito afastado. Eu tinha que andar 1h20 nessa trilha até chegar na escola. E eu tinha um medo absurdo, mesmo que era de dia. Por quê? Porque eu tive, certa vez, um sonho em que eu estive num lugar muito branco, na presença de pessoas que não pareciam pessoas, que eram como se fossem humanos, lembram humanos, mas eu sabia que eles não eram humanos. Eles tinham uma diferença, uma certa diferença, tinha uma semelhança, mas eles eram diferentes. E aí, nesse momento, eu indaguei ele, cara, tu tava no local assim, assim e assim, tinha 3 seres, era tudo escuro ou era tudo branco? Eu indaguei eles, era tudo branco, né? E ele deu 3 passos pra trás e perguntou, como é que tu sabe disso? Não, é muito comum, eu já tô acostumado. Mas foi dessa forma mesmo que tu viu? Foi. Eu não via nada em volta, mas eu via tudo branco, com 3 seres na forma humana, só que diferenciados. Eles tinham uma característica diferente que eu sabia que não era. E o que eles fizeram contigo, eu não lembro. Mas eles fizeram mal, alguma coisa do tipo? Não, eu não senti nada disso, ou pelo menos eu não me lembro. Eu digo, tu tá falando isso pra mim, cara? Então eu vou te explicar uma coisa. A gente não tá aqui à toa, a gente tá aqui justamente porque era pra gente estar junto. Eu pesquiso, começou a acontecer algumas coisas comigo, e que me remetem a esse teu caso aí. Então eu vou te explicar o que acontece comigo, e pra te entender, pra te ficar tranquilo que tu não é louco. Muitas pessoas não são, mas são tratadas como tal. Mas, da minha parte, tu pode saber que tu falou pra pessoa mais certa possível. Eu tô aqui pra te ajudar e tu vai me ajudar também. A gente vai seguir um caminho juntos, de muita ajuda, de muito esclarecimento. E tu vai entender isso. O que acontece contigo, o que acontece comigo. Cara, agora vem a parte que é impactante. Isso foi na 2ª noite de trabalho. A gente conversou sobre isso. Isso era da 1h30 até as 13h30, eu fiquei falando, sem parar, 1 minuto, explicando tudo pra ele, querendo que ele entendesse e que ele não tivesse medo. E que a situação ia se explicar ao longo do tempo. Chegando ao final dessa conversa, eu fui fazer a ronda de carro, que era o meu hábito noturno ali, né, do meu trabalho. Eu saí com o carro, voltei. Passou mais 1 hora, chegou o horário de eu ir embora. Eu ia pra minha casa e acabou o serviço. Me despedi dele, peguei o meu carro, né? Porque lá eu usava o carro da empresa. Peguei o meu carro, me dirigi à portaria, ele abriu o portão pra mim, conversamos sobre bastante. Ele me agradeceu pela explicação, pela conversa que a gente teve. E eu agradeci muito ele por ter ouvido aquilo. E fui embora. Dei tchau, cheguei na minha casa. Não deu 15 minutos que eu estava deitado. Eu dormia em outro quarto separado da minha esposa, porque meu filhinho era pequeno. E como eu chegava à madrugada, ele poderia despertar. Então a gente, né, eu dormiria naquele outro quarto. Ele já chegou um vídeo no momento que eu estava deitado. Thiago, pelo amor de Deus, ouve isso. Eu preciso te mostrar isso que aconteceu aqui. Eu acho que tu pode me explicar. Eu não sei se é um drone, se é qualquer tipo, um helicóptero, se é... Eu não sei te dizer. O Sérgio, desculpa falar o nome, mas ele é uma pessoa que
praticamente só teve estudo para aprender a ler e escrever. É uma pessoa humilde, de uma simplicidade absurda, de um coração enorme. Ele me ajudou em muitas dificuldades que eu tive. Então, assim, ele não tem conhecimento algum